Magui Castro é uma coach executiva certificada pelo programa Master da Mailer Campbell e associada ao IMCC, Conselho Europeu de Mentoria e Coaching. Com uma longa trajetória como executiva de grandes empresas e também como headhunter, Magui dedicou toda a sua carreira a identificar pontos fortes das pessoas e ajudá-las a encontrar empregos ideais. Atualmente, ela auxilia executivos a potencializar suas habilidades e contar suas histórias de forma envolvente, para que se destaquem em entrevista e encontrem seu próximo passo profissional. Você não pode perder esse papo. Muito bem, pessoal. Está começando um Executive Talk muito especial, porque hoje eu entrevisto Magui Castro, que é uma mulher executiva, headhunter, mentora, coach, Executive Coach. Também a minha ex-chefe, hoje super amiga, e é um prazer tê-la aqui para a gente falar um pouquinho do que ela tem feito hoje, um pouquinho da trajetória dela, ainda continua agregando absurdo na carreira executiva. Magui, muito obrigado. Obrigada, querida. Um prazer estar aqui. Eu sempre começo perguntando quem é, né? Quem é a pessoa, quem é a Magui. Magui, um pouco da sua história e o que você tem feito. Olha, quem é a Magui? Magui, primeiramente, é de uma família de 5 irmãos, né? Com minha mãe e meu pai. Então, eu sou a segunda. E o que me marcou muito na minha adolescência, assim, é que por mais que eu morasse no Rio, que eu sou carioca, morasse em Copacabana, meu pai dizia... vocês prestem atenção que eu não vou pagar faculdade nenhum, hein? Porque eu não quero criar 5 vagabundos na praia. Porque a gente morava em frente, rapaz. Se eu pagar, vocês tinha vão um ficar... risco aí, né? Tinha um perigo, né? Só para falar, pagar, só para avisar, eu né? vou deixar vocês todos na praia. Então, eu não vou pagar. E eu achava que, claro que não, né? Na hora que chegou, ele realmente não pagou. Mas eu te falo que foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo, porque eu tive que me virar trabalhando e estudando a vida inteira. Então, quando eu comecei a fazer psicologia, isso me marcou muito. E nós somos muito amigos, nós 5, né? Junto com minha mãe. Mas nós éramos os melhores amigos, os 5. Eu comecei a fazer psicologia porque você me conhece, eu gosto de gente, sempre foi assim. Sim. E eu dei um super azar, que eu peguei uma professora muito maluca e que ela dizia que o que eu contava era mentira, que não tinha uma casa, que meu pai e minha mãe eram assim apaixonados, meu pai levava minha mãe para dançar bolero todo final de semana. E teve uma aula que a gente teve que contar um pouco das coisas, e ela olhou para mim assim, você é uma mentirosa. Eu falei, gente, eu não quero ser essa maluca, né, achando que eu sou mentirosa, eu não quero. Aí eu falei assim, eu não quero fazer mais isso. E eu tranquei a faculdade, cheguei em casa e falei, tranquei. Como é que você trancou? Eu falei, dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. E aí começou. Nessa hora, eu falo que foi um divisor de águas. Sim. Foi o meu empoderamento de que da minha vida cuido eu, né? Sim, total. Já que foi essa a regra, né? Então, não é? Acatei. Vamos seguir. Porque na cabeça do meu pai era assim, você tem que fazer um bom casamento. Eu brincando, eu falei assim, pai, eu vou ser o bom partido. Eu vou ser o bom partido. Tem essa história comigo, total. Não, eu você, né? Você sabe que eu já casei 3 vezes, agora chega. 3? Eu não sabia da terceira, eu cheguei na segunda. Terceira é o Cris. Ué, tô com ele já tem 11 anos, então... E chega. Chega, que beleza. Vai. Mas me marcou muito de você saber que você pode tudo. Você trabalha de manhã, estuda de noite. Mesmo estudando e trabalhando, eu consegui fazer 2 pós. Enfim, fiz pós de marketing, pós de finanças, que eram pós enormes à noite. Enfim, sempre trabalhando, né? E eu comecei trabalhando... Enfim, morei em Nova York, fiquei em Nova York 1 ano com a minha madrinha, depois que eu terminei, quando eu decidi não fazer psicologia. Quando eu voltei, sem saber direito o que fazer... Assim, gente, vou fazer o quê, né? Então você parou a psicologia, foi para Nova York. Pra Nova York, e depois você voltou e agora... Para poder aprender inglês. Entendi. Aí, eu fui ser secretária de uma... Primeiro, eu fui secretária na Flashman Royal. Porque eu sabia inglês. Aí, eu falei assim, bem, gente, o que eu vou fazer aqui? Comecei a fazer letras. E o meu diretor de marketing, eu era secretário do diretor de marketing. E ele gritava, Joel, isso foi muito importante, como é que eu comecei a ver as coisas. Ele gritava com todo mundo, vocês são uns burros, naquela época podia, né? Hoje o cara levar... Já era. Um processo. Pode não. Mas na época podia. Então ele gritava, seus burros, seus isso, seus aquilo, para o gerente de produto. E eu era secretária dele. E tinha lá uma outra secretária, eu falei assim, gente, posso ver o que vocês estão escrevendo? Porque... De inglês eu entendo, né? Tô vendo que se ele está reclamando que o seu inglês não é bom, principalmente um mais júniorzinho do que o resto. Eu falei, posso tentar te ajudar aqui? Ele pode. Eu falei, o que você quer dizer com isso?
Ah, eu quero falar isso, mas não é assim que se fala. Você tem que fazer assim, assim. Como é que é esse... O que você quer falar nesse Net Present Value? Net Present Value não é porque eu tinha finanças, bem ou mal, segundo grau, eu sabia. Né? Net Present Value não são anos, são períodos. Então, você quer fazer um Net Present Value que você está fazendo desse jeito? Tá errado, você tem que fazer assim. Aí, eu falava assim, bem, e se você... Por que você está dizendo que você vai crescer tanto? O que você tem? Que plano de mídia que você vai fazer? Isso tudo porque eu estava gritando sobre essas coisas. Ah, eu vou fazer, então põe um asterisco aqui e escreve, eu vou fazer isso, isso, isso. Aí começou a fazer, eu comecei a diminuir os gritos, eu fiquei feliz, e começou a fazer fila para eu ler antes de todo mundo entrar. Eu achei ótimo. Falei, ótimo, deixa eu ver o seu também. E eu comecei a corrigir, mas na boa, boa. Sim. Assim, falei, gente, que bom que o grito tá diminuindo, né? Que tá todo mundo bem, que vocês estão ficando... E o meu chefe falando, tá vendo? Só gritando com essa turma pra eles aprenderem como é que tem que fazer as coisas. E eu quieto. Então tá. Até que ele foi mandado embora. Eu falei, foi mandado embora, a secretária dele? Eu falei, agora eu vou sair também, né? Aí o pessoal do marketing falou assim, não, a Magui fica. E eu tava terminando a faculdade, que eu voltei fazendo inglês, a Magui fica. Eu falei, e me botaram para começar a ser como assistente de gerente de produto, por uma parte mais financeira, e depois me botaram como gerente de produto. Eu falei, gente, eu vou ter que começar a estudar marketing, porque até aqui, né, foi. Sim. Aí fiz um curso bobo de marketing, mas logo depois a Brahma me convidou para ir ser gerente de produto júnior na Brahma. Na época do número 1, depois quando que começou. Você se formou? Depois que não, me formei num cursinho vagabundo, mas eu falei com eles, eu sou super honesta, assim, gente, olha só, adoraria. Mas eu fiz letras, eu não tenho marketing. Aí o cara perguntou, o que você quer para você vir para cá? Eu queria uma pós-graduação em marketing da PUC, o IAG da PUC, do Rio. Eu pago, você vem? Olha só. Você pagar, eu venho. Aí pagar, eu fui. Não teve jeito. Aí fiquei na Brahma uns 2 anos e tanto. Só que a Brahma era muito difícil. Eu posso fazer o que eles faziam, mas sabe assim, o lado negro da força? Que você está numa reunião... É que eu falo, você tem que ler a audiência. Você estava numa reunião, como tudo acontece, você está numa reunião, você está falando, alguém te interrompe, que quer contribuir com você, você deixa a pessoa falar e depois você continua. Lá, se você está falando e eu te interrompo, a pessoa falava assim, você cala a boca que eu não terminei ainda. Já era o estilo, era o estilo Ambev, né? Aí eu falei assim, gente, você pode falar assim com as pessoas? Eu fiquei assustada, você pode falar assim com as pessoas? Nunca soube disso. Mas também não conversei, eu aprendo em 5 segundos. No que eu tô falando e alguém me interrompe, eu falei, você cala a boca que eu não acabei de falar ainda. E pronto, você estabelece o respeito ali, fica tudo certo. Mas eu falei assim, tá me tirando o lado... Mas isso é legal ouvir, porque a gente ouve muito da fama Ambev, mas não sabe exatamente como que é. Aqui tem um pouquinho do detalhe de como que era antigamente, né? Antigamente, hoje eu não sei como o mercado começou a retaliar um pouco eles, e aí agora eles... Deve estar muito mais calmo, enfim. Mas naquela época, todo mundo com 20 e poucos anos, né? E sim, foi aí que a fama surgiu, na verdade. E era exatamente assim. Mas... No final, era todo mundo amigo, mas tinha essas coisas que você numa reunião, você tinha que se impor em tudo. Não tinha mimimi naquela época. Se você era mimizento, você ia sair da companhia. Tanto que o mercado gostava muito de ex-Ambevs. Ele era o povo que fazia acontecer. Exatamente. Sim. Você manda aprender e manda soltar. É assim que funciona. Inclusive, fui ver agora que você é ex-Ambev e tal. Tá aqui, por isso tem todo esse equilíbrio e tal, né? Tá? Você é por firme. E com respeito, né? Mas você tem que saber mandar aprender e tem que saber mandar soltar. Exatamente. Você sabe fazer. Isso aqui é o que você tem que saber fazer. Exatamente. Nisso eu tô lá pensando, gente, olha só, né? Adorava lá, mas esse tipo de reunião me desgastava muito. Porque isso aqui definitivamente não sou eu. Sim. O que eu vou fazer aqui? Mas o projeto era maravilhoso. Eu era gerente de produto júnior da Brahma Shopping, na verdade, número 1, na época que o número 1 tava assim, animal, bombando. Mas aquele jeitão não era o meu. Até que a menina da agência, o marido dela trabalhava na Gillette, e ela falou assim, Magui, tem uma posição na Gillette de gerente pleno, que é assim, né, um peteleco acima de mim. Você quer participar? E eu pensei, gente, é muita areia pro meu caminhãozinho, mas eu vou lá conversar. Eu falei assim, olha, gente, deixa eu contar para vocês. Eu fiz letras, eu fiz marketing, que eu já tinha me formado, tinha 2 anos lá. Mas vocês são muito financeiros. Eu não tenho finanças. Então, mas o que você quer para mim para cá? Eu quero em agente de finanças. Pronto. Eu pago. Assim eu venho. Que beleza, hein? E foi, porque a história toda... Conhecimento você foi agregando para poder... E como é que você faz, né? Como é que você se porta, porque a gente vai chegar nisso depois, numa entrevista. Eu ia como assim, eles têm que me convencer, senão eu não vou, né? Eu não preciso sair. Exatamente. E a minha energia era uma coisa isso, né? boa, super. E você tem que ir
Assim, será que eu vou querer isso aqui? Sim ou não? E Uhum. na Gillette foi muito interessante, porque uma das pessoas que me entrevistou, que não seria o meu chefe, ele me fez uma única pergunta assim: se você, o que você prefere? Ter market share ou ter como é que é? Lucratividade? Eu falei assim, olha, depende. Que ele falou, se eu te fazer uma pergunta, market share, depende. Depende do quê? Depende do produto. Qual é o ciclo de vida do produto? Porque marketing eu já tinha, então você me fala qual é o produto. Ele botou, mano, assim, responde! Veio a Ambev, tipo. Nossa, total, Aí cara. acabou. Como assim? Em todo lugar. Aí o cara falou assim comigo. Eu falei assim, mas tá pra nascer quem vai falar assim comigo, vai ficar por isso mesmo. A mãe não me criou pra isso. Eu falei assim, então você me fala qual é o produto que eu te respondo. Aí eu falei, acabou essa entrevista que eu não vou trabalhar com esse cara. Aí ele falou assim, quilométrica. Eu falei, pelo amor de Deus, quilométrica, isso aqui é cascal, né? Isso aqui vai pra lucratividade, eu não vou investir um centavo nesse troço. E ele não falou nada que tá certo, tá errado, isso, aquilo. Ele falou assim, virou para trás e tinha um mocap de lâmina da Gillette dourado, mas com fundo preto, com um negócio dourado, numa gancheira atrás dele. O que você acha disso aqui? Eu dei a reunião por perdida mesmo, eu falei, eu vou falar o que eu penso. Isso aqui é horroroso. Você já viu como é? Você foi ao supermercado? Agora vamos, né? Vamos nos divertir. Já era. Agora já era. Falei, você foi ao supermercado? Então, você já viu como vai ficar isso aqui numa gancheira no supermercado lá? Porque naquela época ficava na prateleira, ainda não era escondidinho. Isso aqui vai sumir, meu querido. Isso aqui não vai aparecer. Esse teu dourado escuro, com o negócio fundo preto, isso aqui tá horroroso. Ele olha pra mim, levanta. Foi um prazer te conhecer. 5 minutos de entrevista. Falei, tá bom. Aí saí, cheguei em casa, falei pro meu marido. Aí eu falei assim, como foi? Eu falei, foi horrível. Foi horrível porque o cara gritou comigo. Ele, não. Eu falei, então, você sabe, né? Gritou comigo, não tem a menor chance do negócio dar certo. Passaram-se 2 dias, me liga RH. Então, Magui, a próxima reunião, eu falei, como próxima reunião? Eu passei. Não, você foi a única que passou. Eu Olha falei, só. imagina. E aí eu entrei na Gillette. Sim. Cara, gente, olha, ele era tão ruim, tão ruim, tão ruim, que na hora que a gente tinha que mostrar o que a gente estava fazendo no marketing, se a gente tivesse uma ideia do que a gente ia fazer para todo o time, ele queria ser o último a falar, porque ele pegava a ideia de todo mundo, aí ele dava dele para o diretor, né? Como acontece. Esse mesmo que te entrevistou. Esse que me entrevistou. E logo depois ele foi mandado embora. A única coisa boa que ele fez, então, te aprovou, né? A única coisa. Coitado, eu fiquei até com dó, porque numa reunião dessas, o diretor falou assim, não, eu quero que você comece. E ele não tinha, coitado, ele não tinha ideia das coisas. Então foi um fiasco, assim, fenomenal. Mas enfim, estava na Gillette feliz da vida. Eu ia morrer na Gillette se fosse o caso, porque eu estava achando, assim, que essa é a empresa dos meus sonhos. Me liga uma headhunter, Magui, tem uma vaga na Coca-Cola para gerente de marketing da marca Coca-Cola. Eu falei assim, não estou interessada. Assim, não, mas para marca, não estou interessada. Eu adoro isso aqui, eu quero continuar na Gillette. Ela, tá bom. 2 meses depois, Joel, ela me liga de novo, Magui, sabe aquela vaga que eu te falei? 2 meses atrás, sei. Eu mandei 19 pessoas para o diretor de marketing. Ele só faz uma entrevista, ninguém passou. Só faz uma pergunta, ninguém passou. Uma pergunta? Uma. Aí eu olhei para mim, nada... Essa eu quero saber. Eu quero assim, gente, com roupa de entrevista, eu falei, eu quero ir lá hoje na hora do almoço. Agora eu quero saber qual é essa pergunta. Não quero ir, não, mas eu quero saber a pergunta. Então, fala com ele que eu não estou vestida para entrevista, que eu vou do jeito que eu tô, que, sei lá, também não era... Na Coca-Cola você não podia ir toda... Mas não é ferrada, mas você também não ia com roupa na entrevista. Você vai com outro estilo, cabelo preso, assim. Nada a ver para entrevista. Falei, vou hoje na hora do almoço, porque era do lado. Na Praia de Botafogo era Gillette aqui e Coca-Cola ali. Coca-Cola continua lá, Gillette é para São Paulo. Aí fui, andando, do ladinho, entrei. Ele falou assim, então, todo sério, você sabe que eu vou te fazer só uma pergunta. Eu falei, eu sei. Deve ser a pergunta, né? A pergunta. Ele, não, porque a pergunta não sei o que é importante. Aí eu falei assim, gente, ele quer me deixar nervosa. Ele não vai conseguir. Eu falei, eu já entendi que a pergunta é importante. Fala a pergunta. Fez todo um drama. Fez um drama, uma história. E eu fiquei pensando, nossa, por isso que ninguém passou, né? Porque esse cara, do jeito que tá falando... Vai chegar na pergunta, a pessoa já vai embora. Já não sabe. Aí assim, se eu tiver que vender água no Rio Grande do Sul e ter 20% de share de mercado, quantos litros eu tô falando? Aí eu olhei pra ele e falei, sabe dizendo que essa pergunta tinha meia boca, 19 pessoas não responderam? Ele falou assim, responde. Eu falei, vou responder. Posso usar meu celularzinho? Na época tinha uma calculadora. Pode. População do... E assim mesmo, debochando, porque eu não queria ir. População do Brasil, sei lá, 150 milhões de habitantes na época. Rio Grande do Sul, 6%.
Todo mundo bebe só água? Claro que não. Vamos dizer que 35% da população bebe só água, 35%. Bebe quantos litros? 2 litros? 2 litros. 2 litros. Então, isso aqui vai ser o seu mercado. O mercado de, sei lá, litros. Você quer 20%, mas você quer garrafinha de 200 ml ou 500 ml? Isso aqui é ridículo. Vamos melhorar essa pergunta. Ele começou a rir. Falou, cara, você passou. Eu falei, eu tenho uma má notícia pra você. Eu não quero vir pra cá. Eu só vim pela pergunta. Você não passou. Essa pergunta sua não passou. Aí ele falou assim, posso fazer outra pergunta? Eu falei, pode. Aí ele O que continuou. você quer pra vir pra cá? Não, se você tiver... Ele foi muito inteligente. Gente, ele me ganhou, porque eu fui pra Coca-Cola. Se você tiver que fazer um volumétrico de produto e colocar, usar bases com sei lá o quê, você sabe fazer? Eu falei, não. Se você vier pra cá, você vai aprender. Posso te fazer outra pergunta? Merda. Puta, me deu 3 que ele sabia que era não. E se você vier pra cá, você vai aprender. Tá bom. Me trouxe, chamou o RH, me fez uma proposta de quase que 50% de aumento de salário, com um carro que era melhor que o do meu pai. Gente, que loucura. uma coisa. E aí eu fui. Mas aí, sem querer, te pegou no ponto que era o que mais fazia fazer essa mudança, que era do conhecimento, de aprendizagem, né? Justo. E é o que eu gosto de fazer. Eu queria conhecer. Aprender mais, né? Agregar e tal. Então, Dessa vez não era algo que ele pudesse oferecer assim, mas só tinha lá, né? E era Coca-Cola mesmo. Quando a gente fala isso, não tá falando de uma FEMSA, não tá falando de Coca-Cola outra distribuidora, né? E aí, uma coisa interessante que aconteceu na Coca-Cola, que eu virei diretora em 2 anos. Aí, assim, o que aconteceu? Vou te contar porque foi divertido. Eu sempre acho que é tudo divertido. Pelas piores coisas que aconteceram comigo, é tudo divertido. Ia chegar um super poderoso chamado Sérgio Ziman, que era o CMO da Coca-Cola Company. O cara já saiu, enfim, por isso eu posso falar o nome dele. Todo mundo temia, o cara era um mexicano que usava rabo de cavalo. E todo mundo achava que o cara era o suprassumo. O cara vai chegar aqui, ele vai, então a gente tem que fazer uma apresentação. Eu tinha acabado de chegar. Então eu mergulhei em tudo que é pesquisa marqueteira. Fui entender Consumer Insight, tudo de consumidor, tudo do DNA da marca, né? Eu era gerente de marketing de Coca-Cola. Entendi tudo. E peguei a estratégia global e fiz a localizada para cá. Chega o famoso. E tinha um palco enorme, uma sala de reuniões enorme no 13º andar, ali na Praia de Botafogo. E eu era a última, porque tinha lá a sequência, que era, sei lá, Fanta, Sprite, Guaraná, Coca-Cola Light, e eu. Então, cada um com seu gerente de produto, eu era a última. Aí entrava o cara de Fanta, descia de cabeça baixa, pegava o elevador e ia embora. Saiu o cara de Sprite, cabeça baixa, elevador e ia embora. Todo mundo. Eu falei, gente, esse cara tá massacrando, que eu tinha recém-chegado, né? Entro e começo a botar primeiro slide lá do PowerPoint. Isso aqui tá tudo errado, que tiriri, que tarará, que nem ele tá fazendo com os outros. Olha, ele é errado por quê? A estratégia global, que é sua, de todo, porque tinha umas 50 pessoas ali na sala. E disse, tá turma toda que tá aí, ó. A localização da estratégia, para você dizer que tá errado, você vai descer comigo, vai ler tudo que eu li. Senão eu não aceito você dizer que tá errado. Tô 3 meses escrevendo que eu li todo Consumer Insights. Você leu? Você não leu? Tô te contando. É só que a estratégia é essa. Joel, ele levanta, abre a porta e sai, desce pra garagem e foi embora. Como assim? E me largou lá. Aí eu falei pro meu chefe, olha, você quer, porque eu tinha 3 meses só de comida, você quer que eu pegue uma caixa, traga tudo, vai embora, foi ele acabou? Que saiu do elevador com a cabeça baixa, então. Não, dessa vez foi ele. Aí o meu chefe assim pra mim, mas por que você falou isso? Eu falei, porque tá pra nascer, que vai falar assim comigo, vai ficar por isso mesmo. Não vai, cara, não vai, não pode ainda fazer mais isso. sem base, né? Sem Nada, base, né? Como Joel. assim tá tudo errado? A estratégia global é sua, daqui tá baseada na sua estratégia, eu li tudo. Então, aí foi embora. Aí eu tinha um jantar de noite, eu perguntei pra ele, vou pro jantar ou não vou pro jantar? Não, né? Você me fala. Ele falou, não vai, então eu vou. Cheguei no jantar, pedi o cara de Fanta pra sentar de um lado, de Sprite, tá doido? Pelo amor de Deus, fica do meu lado. Protege aí. Aí chega ele, senta aqui com o cara de Fanta, sai. E sentou. Eu falei, agora vai ser festa. Eu já tô achando que tô na rua. Eu tô achando que tô na rua, agora eu vou pro abraço, né? Vamos pra farra. Aí ele começa, então, você vai se desculpar? Eu falei, Você tá brincando? Você sabe a falta de respeito que você fez comigo? Mas eu vou falando rindo, né? Eu não vou falando nada bravo. Você sabe a falta de respeito que você fez comigo? Cara, eu trabalhei aqui na Camela pra fazer a apresentação pra você. Você chega lá e dizer que é tudo errado? Como assim? Você não sabe, você não pode falar isso pra mim.
Aí ele, você não acha que você estava errado? Eu falei, claro que não. Errado estava você, de não querer nem escutar o resto do negócio. Aí ele olha e fala assim, o que você está bebendo? Ele trocou o negócio. Eu falei, isso aqui, sei lá, nem lembro, uma caipirosca de kiwi. Aí eu quero a mesma coisa dela. Mas você tá correndo? Eu falei, eu não corro, eu faço ginástica, eu continuo, A mesa muda. O meu chefe do em frente quase que me chutando para ficar quieto. Mudo, todo mundo muda, o presidente muda, todo mundo muda. Aí, bem, aí o jantar, acho que eu pensei, né? Ele deve estar levando a coisa super light para vamos fazer, depois, né? Vamos fazer um jantar agradável. Assim. E aí, o jantar foi super agradável. Conversamos de qualquer abobrinha. E eu achando que estava na rua. Cheguei segunda-feira, porque acabou, eles iam todos voltar para Atlanta. E eu cheguei segunda-feira com uma caixa. E fui lá no meu chefe, olha, trouxe essa caixa. É para ir embora? Ele não falou nada comigo, não. Fica aí. E passou-se uma semana, 2 e... O chefe já estava com medo também, né? Ficar ficando aí. Vai ficando. Eu continuei trabalhando. Até que depois de umas 2 semanas, ele me chamou e falou assim, você não vai acreditar. Recebi um e-mail dele, dizendo que quer que você vá fazer o Coca-Cola University em Atlanta, porque você foi a única que quis defender. Não que você esteja certa, mas que você quis defender o seu ponto. Eu falei, olha só, né? Homem é um bicho que gosta de apanhar, gente. Não é possível. Mas não é, Joel. Quando você sabe que você está certa, não baixa a cabeça. Isso é uma coisa que eu sempre falei. Sim. Não baixa a cabeça. Sim. Você vai brigar, nem que te mandem embora, mas sai pela porta da frente. Concordo. Você não sai pela porta dos fundos. Vai, confia. Cara, enfim, aí virei diretora quando eu voltei. Enfim, diretora de uma região. E de novo, alguém vindo com mais conhecimento para você. Aí você pegou no meu ponto fraco. Fui para Atlanta, fiz o Coca-Cola University, foi bem legal. Mas só que quando chegou no momento, depois que eu virei diretora, que não tinha mais para onde crescer, ou que todos os vice-presidentes eram só homens e estrangeiros, falavam mal de brasileiros, eu falei, gente, deu para mim aqui. Deu. Eram 5 anos já que eu estava na companhia. Eu não gostei. Eu falava, gente, vocês parem de falar mal das pessoas que eu conheço, que eu tô aqui na sala, e não é assim que funciona. Zero de bola para mim, zero. Então tá bom. E foi quando a Kodak me convidou para ir para São Paulo. Neste momento, aí teve uma confluência de coisas, estava me separando do meu marido, achei que foi ótimo ir morar para São Paulo, e aí começou minha carreira de São Paulo, como diretora de marketing da Kodak em São Paulo. Bem, pelo menos quem tinha me entrevistado era brasileiro, era um homem, mas era brasileiro. Eu falei que eu tenho chance de chegar presidente, né? Quem sabe? Sim. E 2 anos depois eu virei presidente, me mandaram para o Chile para cuidar de 5 países, que foi uma coisa assim bem legal. E fiquei no Chile fiquei no Chile 4 anos, 2 anos e meio com a Kodak, até que a Kodak quis me promover para ser presidente da América Latina, e é por isso que o meu casamento acabou, porque eu não parava em casa, eu estava com esses 5 países, eu tinha que estar viajando o tempo inteiro, inferno. Assim, eu jamais seria lá. Era um outro casamento, no caso, esse era o segundo. Esse era o segundo. Eu me divorciei do primeiro, mas depois em São Paulo eu conheci outro. Vida de artista, né? Vida de artista, né? Eu fui para o Chile, que esse meu marido foi comigo. Mas quando eu cheguei lá no Chile, foi ótimo ele ter ido comigo. De verdade, foi maravilhoso. Mas era muito duro, porque o chileno, ele é muito machista. E ele era só o meu marido. Então, ele era chileno? Uhum. Não, ele era brasileiro, mas ele foi para lá como meu marido. Então, não chamava nem ele pelo nome, coitado. Chamava ele ele era o marido da Maria. Ele era o marido da Maria. Então, olha, não era para dar essa. Eu falei, isso aqui não vai prestar nunca. Mas tudo bem. Fiquei lá esse tempo todo, até que depois, quando a Kodak me convidou para ser presidente da América Latina, que eu falei que não queria, porque já era um estresse cuidar desses países aqui, pegar mais a América Central e México ia ser uma confusão, eu fui convidada para ir para uma vinícola no Chile, para ser presidente de uma vinícola no Chile. Falei, agora eu vou brincar, né, de outra coisa, eu vou ser presidente de vinícola. Eu falei, você vai deixar o rato por conta do queijo, eu vou adorar. Vai acabar com tudo aqui. E fiquei 2 anos até que o chileno, que você conhece, o nosso querido Eduardo, me convidou para abrir o que seria a City Partners no Brasil. E eu falei assim, mas como é que eu posso abrir uma coisa que eu nunca fiz, né? Que eu nunca fui RH. Eu falei assim, não, eu quero alguém que entenda de business. Neste momento, eu já estava 5 anos como presidente de business, eu entendia. E aí, a nossa história começou. Eu voltei para o Brasil, abri a companhia, me separei desse meu marido. Ele me quis separar de mim porque ficou sozinho lá esse tempo todo, foi um inferno. Que aí deixa. Não deu. Dando, né? Mas, enfim, culpa minha. Com certeza que eu é que não estava em casa.
E aí comecei o trabalho na City Partners, contratei todo mundo, você entrou, enfim, foi uma delícia. Foi. Só que eu conheci o meu atual marido na City Partners, o Chris, que ele era de Londres, eu era daqui. Sim. E fui para Londres em 2018, casamos em 2017, para Londres em 2018, e lá eu entrei ainda na Korn Ferry, fiquei uns anos, até que eu falei assim, eu quero fazer outra coisa. Deu 15 anos de Executive Search já. E eu gostava daquelas sextas-feiras que eu falava com as pessoas que estavam between jobs. Sempre gostei disso. Você separa sexta-feira para falar com essas? Eu separava toda sexta-feira para falar com quem estava no mercado. Toda. Era uma horinha. Que você não consegue fazer muito com quem, né? Uma horinha de coach, não é? As chamadas entrevistas de cortesia, alguns lugares chamam de proativa. E eu gostava, eu tirava toda sexta-feira para falar para quem está no mercado, quem está between jobs, era ótimo. E nessas minhas sextas-feiras eu vi como as pessoas não sabiam se vender, como elas, aqui, lá é tudo igual, como elas ficam nervosas de estar falando com o headhunter, como elas querem muito logo voltar para o trabalho. Enfim, aí eu falei, cara, aqui eu tenho uma oportunidade, eu quero, além de dar coaching de business para quem estava não indo bem no trabalho, às vezes queriam falar comigo porque não estavam indo bem na empresa. E como eu tinha sido executiva, vinham falar e eu conseguia dar business coach mesmo. Então, falei assim, eu acho que eu vou fazer uma coisa que eu sempre fiz informalmente e vou fazer agora formalmente. Então, pedi para sair da Korn Ferry de Londres, fiz um curso da Mailer Campbell de um ano e pouco, de business coach, e comecei a montar o meu negócio entre business coach e coaching para entrevista, para você saber contar o seu storytelling. E neste meio do caminho eu também fiz um curso, que esse foram 2 anos, de Energy Healing, de cura por energia, que foi maravilhoso. Você usar o seu outro lado do cérebro, uma coisa é você o business, e outra coisa é você a energia. Para quem estivesse no mercado, chegar nas entrevistas com mais confiança, sabe, com uma assertividade melhor, é porque a sua energia chega primeiro na sala. Se você não está bem, não vai. Isso é muito real. Agora, você dando coach para executivos, principalmente between jobs, é interessante, porque eu percebo, quando a gente está conversando com um candidato em transição, o medo. Ele pode ganhar 150 mil por mês. Ele ficou desempregado, parece que ele fica com muito medo, ele fica ansioso. Acha que nunca mais vai ter nenhum trabalho na vida. E aí, pelo que eu tô vendo, você ajuda essa pessoa a se acalmar nessa transição e entender o potencial que ele tem, esse autoconhecimento. Falta muito disso no executivo, do conhecimento que ele tem além daquela empresa, né? Falta confiança no seu taco. Exato. Falta você acreditar em você. É autoconhecimento, entender a energia, tá bem, não tá. E aí a questão de storytelling, que eu queria ouvir um pouquinho mais. Você fez um storytelling aqui maravilhoso, né? Como é que seria um storytelling numa entrevista hoje? Porque... Quando eu fui fazer a entrevista, por exemplo, Korn Ferry quis falar comigo. Isso foi muito divertido. Eu fui contar um pouco da minha história. Eu tinha acabado de chegar em Londres. Eu conhecia ninguém. Então, é difícil quando você está chegando num lugar que você não conhece ninguém, você ir para uma empresa que nem aquela que você tem que buscar cliente, enfim. E eu falava para eles, eu não sou para vocês, porque eu ainda não tenho nenhuma clientela. Aí, a menina que era a chefe da Europa, mas você quer falar com outra pessoa para ver se você realmente quer vir para cá? Eu falei, você não tá... Eu falei, gente, isso aqui é conversa de maluco. Uma era falar com outra pessoa. E eu repetia a mesma coisa, eu falava a minha história, enfim, com as mesmas galhofas, né? Eu gosto de falar, de contar causos, né? Eu acho que esse storytelling, você tem que ser, mas seja você. Até para dizer, não sou eu aqui para essa vaga não, gente, olha só. Aí eu falava, mas no final, eu falei, então, adorei ter te conhecido, eu sempre vou para poder conhecer as pessoas, mas isso aqui não é para mim, porque eu acabei de chegar. Mas... aqui a gente tem plataforma, a gente pode te ajudar. Eu falei, não estou falando, eu estou falando que eu não conheço. Mas você não quer vir para... Quer falar com mais essa pessoa? Olha, depois do quinto que eu falei, que me convencendo aí, eu falei, isso aqui é uma conversa de bêbado, completamente maluco. Não é que eu não queira vir, vamos colocar a história certa. Eu não acho que eu não sou para vocês. E não é todo mundo que tem essa coragem, né? Não, e eu falando, e falei, mas não teve jeito. Chegou um contrato, eles queriam me pagando o dobro do quase que eu ganhava lá no outro. Falei, vou, né? Fazer o quê? Porque se não der certo, eu saio. Mas aí foi tão bacana, porque realmente é uma plataforma. Korn Ferry é a maior empresa de hunting do planeta. Korn Ferry em Londres. Né? Foi difícil, super não. gostoso. Não, foi super gostoso. Mas era muito trabalho. E aí eu comecei a não ter tempo para as minhas sextas-feiras. Eu resolvi ser hunting para dar
a mão de volta. Eu achei que eu cheguei muito cedo numa carreira muito bacana, eu fui presidente muito cedo, foi tudo muito cedo. E eu queria começar a dar a mão de volta efetivamente. Então, as minhas sextas-feiras era uma coisa que, eu sempre falei, né? Me alimenta de segunda a quinta, põe arroz com feijão na minha mesa. A sexta alimenta a minha alma. Eu não queria parar aquilo, que aquilo é minha mão de volta para o universo da, sei lá, de tão agradecida que eu sou da onde eu cheguei. Eu comecei a não ter tempo das minhas sextas-feiras. Eu falei assim, eu acho que aqui deu. É o meu ciclo fechando disso. E agora, deixa eu virar a minha sexta-feira. E é isso que eu estou fazendo. Eu virei a sexta-feira, estou alimentando a alma de todo jeito. Que eu fiz o curso de Energy Healing para poder ajudar quem está muito aflito. Eu começo a dar uma dica aqui, outra ali, como é que você mentaliza, como é que você fica bem, como é que você respira antes de entrar. Se você não estiver bem, fala que nem você fez. Fala que você não está bem, muda a reunião. Mas não vai em reunião com energia ruim, que é a primeira coisa que chega na mesa é a sua energia. Total. Então não vai. Eu acho que é importante falar isso aqui, né? Eu tinha uma entrevista e eu ia fazer uma apresentação de um case. Eu já tinha, eles tinham gostado de mim na entrevista e esse era um dia que ia estar todo mundo para me ver lá, eu ia apresentar um case e tal. E eu fiquei ansioso e tive insônia. Fui dormir lá, já estava clareando o dia já. Aí eu preferi mandar uma mensagem para falar que eu não estava bem, que eu tive insônia e que se dava para a gente remarcar essa entrevista. Eles aceitaram. Melhor coisa. Para 2 dias depois eu dormi direitinho, bonitinho. No outro dia fui lá, apresentei e passei. Foi sensacional. Se eu tivesse ido, eu ia ficar com medo. Aí já era. Eu poderia falar tudo o que eles queriam ouvir, mas a minha energia... Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito. E todo mundo que eu falo da história da energia, como é que tem que fazer antes, tem que chegar bem. Porque a energia te deixa, quando você está com o chakra alinhado, e tem uma série de coisas que você pode fazer, você chega confiante. Não tem nada melhor do que você chegar em qualquer lugar confiante, sorrindo. Eu vou naturalmente fazendo isso. Toda a minha vida eu fui natural fazendo isso, porque mesmo achando que não tinha que ver com a Conifé, no final me mandaram aquele contato, eu falei, bem, loucos são eles, né? Então eu vou fazer o quê? E foi ótimo, adorei. Foi super bacaninha. E agora eu comecei, enfim, tem 1 ano só que eu estou fazendo isso, a ajudar as pessoas no storytelling. Porque como a gente sabe, você também, eu entrevistei muita gente durante 15 anos, mesmo CEOs, e gente que chegava e ficava assim, quase que, gente que chorava. Assim, pelo amor de Deus, você não chora de jeito nenhum, vai pro banheiro, tô com tosse, sai e volta com o olhinho limpo. Porque você tem que passar uma coisa de confiança. Ou então gente que passava por nós porque estava naquele dia num momento bom, aí a entrevista é daqui a 2 semanas, a pessoa vai com a energia lá embaixo e o cliente odeia a pessoa, a gente não sabe por quê. É isso aí. Né? Mas essa é a história. Então, no dia que eu falo assim, o dia tem que estar bem. Então, hoje eu faço isso. O storytelling, você tem que colocar elementos com números. Eu sempre falo, se quer contar a sua história... Porque assim, não é numa conversa, começa, mas para um headhunter, você tem que contar uma coisa que foi bacana. Eu poderia ter falado para você, poxa, quando eu trabalhei na Gillette, a linha que eu cuidava, eu fiz isso. Se fosse outro contexto, eu teria usado outras histórias, colocado números, então, e tem que ser divertido. Você tem que estar numa conversa, num bate-papo quando você vai contar a sua história para um headhunter. Você não pode falar, olha, aí daqui eu fui para lá, e lá, aí eu fui promovido a não sei o quê. Não, a promoção vai, sabe? Você vai contando que você fez isso aqui tão bem, que olha, que depois os caras são doidos, me botaram lá, me promoveram. Você vai contando numa forma meio bem-humorada, e sabe, meio que tirando sarro de você mesmo. Está contando uma história verdadeira ali, né? Você só precisa passar ela de uma forma clara. Tem que ser tranquila. Boa. Você não pode estar nervoso. Porque se você estiver nervoso, você não vai passar. Não prende atenção, não passa clareza, né? Aquela questão. E todo mundo tem uma história. Se eu for perguntar a tua história, tem 500 histórias para contar. Você vai ter 500. Todo mundo tem 500 histórias para contar. Seleciona que você acha que foi duro, mas foi engraçado. No final, fala, caraca, o cara é maluco, me chamou e eu fui. Ele ainda me convidou. Sabe, gosta de apanhar. Mas é divertido você ter história para contar. Agora, o que eu percebi também, conversando, eu já percebia isso, mas hoje está muito claro, você gosta de ajudar, você gosta de ensinar, né? Você dava dicas executivas para mulheres executivas na Rádio Eldorado, uma época, né? Ou seja, sempre está você ali devolvendo com a outra mão aquilo que a vida te deu. Isso, inclusive, você acabou de alugar um triplex na minha cabeça, tá? Porque minha terapeuta fala que eu preciso devolver algumas coisas também, e eu não sei como. É engraçado, Jó, que você tem que pensar, porque, eu não sou de
ir para orfanato, ajudar criança, como muita gente faz. Eu ajudo até um orfanato lá no Rio, mas não é uma coisa que eu vou lá, vou dedicar. Eu sempre assim, como é que eu realmente, onde é que eu vou agregar valor, né? Porque O que você tem para oferecer, né? O que que eu tenho? Eu tenho para isso. oferecer, que tem muito mais valor no ensinamento. Aquela coisa de ensinar a pescar também é absurdamente... Então, e eu assim, que faço o que aqui? E aí que veio essa ideia, se eu começar a fazer, quando eu decidi, desde o day one, eu falei com o Eduardo quando eu aceitei, falei, desde que você não me cobre sexta-feira, que sexta-feira eu vou fazer isso. Ele falou, tudo bem. Ah, naquela época você já fazia isso, então? Foi aí que eu pensei e foi daí que eu comecei. Toda sexta-feira eu vou falar com quem quiser falar comigo, porque já que o mercado não fala com quem está desempregado, eu quero falar com quem está desempregado, eu quero ajudar quem está desempregado. Sim. Então ele falou que tudo bem. Voltava tudo, né, Magui? Volta depois, tudo, né? Volta tudo. volta tudo. E você tem que fazer desinteressadamente. Exato, Né? exatamente. Eu sempre falei assim, generosidade tem payback, mas tem que ser do coração. Né? O meu podcast é gente between jobs, total, porque a pessoa tem alguma coisa que eu queira ouvir, que eu acho que vai ser legal, tranquilamente. Inclusive hoje, eu entrevistei, hoje ela é vice-presidente de uma empresa de energia e tal, mas eu conversei com ela between jobs em 2022. Ó, que bonitinho. Ela virou minha cliente Tá há 2 meses e aceitou vir aqui agora, já tinha chamado faz tempo e tal. Eu estava falando para ele, ela estava em transição e a gente conversou legal. Uma coisa que eu achava muito legal que o pessoal aqui da... eu esqueci o nome deles. Lembra que eles faziam um almoço de quem estava between jobs e chamavam os headhunters? Uhum. Era o Fernando... eu esqueci o sobrenome dele agora. Faz tempo que eu não falo com ele. E ele fazia uns almoços que eu sempre ia. Que ninguém queria ir, nenhum headhunter queria ir. Eu queria. Porque dali eles marcavam para falar comigo. Ele marcava de almoço, sei lá, no Rubaiá, não era, sei lá, um lugar que eles já tinham um pré-acordo de comida, Sim. que não saía caro, cada um pagava o seu, ninguém pagava o seu para você. Mas ali você conhecia, eles iam conhecer, sei lá, uns 20 between jobs com os 5 headhunters. Todos eles iam contar a sua história pra gente, que estava ali ouvindo. E no final, ele ia falar um pouquinho como é que estava o mercado, cada um falava um pouquinho, 5 minutos só cada um, e estava servindo a comida, enquanto um falava, o outro estava comendo, enfim. E acabava 2 horas de história. Eu achava aquilo do Fernando maravilhoso, honestamente. Muito legal. Porque era uma coisa que ele fazia. Eu sei que desinteressadamente ele queria ajudar, porque ele tinha o patrocínio. Eu lembro, ele fazia vários eventos com empresas. Era muito bacana. E ele fazia isso, eu conheci o Fernando genuinamente. Eu falei, nossa, que bacana esse negócio que ele faz também. Então, por isso que eu queria ir lá. Toda vez que ele tinha um between jobs, eu falei, pode me chamar, eu vou. Que legal. E eram poucos headhunters que realmente iam. E eu falava com todo mundo que pedia para falar comigo. Eu falava lá com quem fosse secretária na época, coloca aí sexta-feira, 1 hora cada um, e vai. Já tinha de janeiro, eu tinha já sexta-feira para outro janeiro, não tem problema, pode marcar. Acho que eu lembro disso. A sexta-feira você tinha ali aquela turminha e tal. Porque isso é bem... Eu falo, generosidade tem payback. Mas tem payback para você, como isso alimenta a sua alma, é você com você mesmo. Você não tem que achar que alguém te deve, ninguém te deve nada. Sim. É você com você mesmo. Eu sempre falo, tem payback para mim. Eu tô botando mais um tijolinho lá no meu céu. Isso também é uma coisa profunda, porque acho que até meio bíblico, sobre você devolver o talento que você tem, tá ligado à prosperidade. Você ser próspero é porque você tá devolvendo pro mundo aquilo que Deus te deu. Isso aí. A gente aprende pra caramba falando com essas pessoas, são pessoas de alto nível, passaram por coisas nobres, né, de crescimento. Que vão voltar pro mercado de uma maneira ou outra, e que você tem que dar essa visibilidade que eles podem. Sabe quando o Renato Russo tinha aquela música que eu também adorava? Eu sou das músicas, você sabe. Né? Eu sei. Tínhamos uma playlist da Magui. Aquela que ele fala, mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Total. Mais uma vez, eu sei. Mas no final, ele falava assim, quem acredita sempre alcança. Adorava essa música. Eu falei, gente, é bem isso. E se você tiver que confiar em alguém, confie em você mesmo. Sim, exatamente. Porque você acredita. Você é o presente que Deus te deu. A verdade é essa. Quando a gente está com alguém que está na nossa frente, que está no momento que está menos favorecido, acho que a gente tem a obrigação de botar a pessoa para cima. Sim. Porque sempre tem luz no fim do túnel. Sim. Sempre, sempre. E aquilo vai fazer uma diferença absurda na vida dele, né? Vai. Então, se a gente escolher ficar quieto e deixar a pessoa se enfiar mais no buraco, tá errado. Então, acho que a gente tem que ter essa gentileza, que já era gentileza, mas é mais uma generosidade, sabe? Sim. Então, isso eu acho que todo mundo tem, mas que todo mundo devia exercer. A gente nasceu com isso. Sim. A gente é privilegiado. De onde a gente trabalhou, de onde a gente viveu, que berço que a gente viveu. A gente é privilegiado. Sim. Quanto
A maioria não teve nada disso. Então, Sim. se a gente puder ajudar, dentro de todo o conhecimento que a gente tem, por que não? O Verdade. que te impede? Verdade. Magui, deixa eu te perguntar, você atende pessoas aqui no Brasil também ou só lá em Também. Londres? Como é que é? Fala pra Também. gente um pouquinho como é que as pessoas podem, né, te contatar. Depois E aí, depois eu queria só perguntar. Pela minha página, no LinkedIn, pode me mandar mensagem. Pelo LinkedIn, Pelo né? LinkedIn. Magui Castro. É Magui Castro que tá lá, né? Magui Castro que tá lá. Tá. Deve ter 2. E eu queria só te perguntar desse instituto, que é Baylor Campbell. É Baylor diferente. É diferente. Como? A Baylor Campbell é um instituto que está na Inglaterra e é um dos melhores de toda a Europa de executive coaching. E eu decidi fazer para a Baylor Campbell porque ela faz você pensar no que é melhor para você. Um dos princípios que eles têm é que você sabe o que é melhor para você. Eu só faço pergunta. Eu adorei isso. De você falar assim, nossa, eu tô com esse problema no escritório, assim. Então, você quer... Hoje, o nosso goal vai ser de resolver isso. Que opções você acha que você tem? Aí você vai lá, vamos pensar aqui, brainstorming, você vai me falando. Aí, quais dessas opções são realmente factíveis? Tá, agora, reality check. O que é que dá para fazer? E você vai me dizer. Então, no final, você vai me dizer o que, enfim, a realidade que você tem, as opções que você tem, o que você realmente está com vontade, o que você acha que você pode fazer disso aqui? E você vai me dizer, no fim, olha, eu te ajudo a você ter o seu processo de pensamento. Isso é o business coaching, que é bem legal. Dependendo do goal que você queira, eu ajudo executivos que estão em empresas, mas que o time não está performando, ou que ele não está performando, e que ele quer ter uma melhor performance. O que ele acha que ele pode fazer? Porque a gente não é burro, ninguém é burro. A gente sabe o que a gente tem que fazer. Às vezes a gente é preguiçoso de saber exatamente o que a gente tem que fazer. Mas você sabe o que você tem que fazer para melhorar. Então, você tem que combinar comigo que você vai fazer isso. Que aí na nossa próxima sessão, a primeira coisa que eu vou te perguntar é: como é que foi isso aqui que você tinha que ter feito? Aí a pessoa fala, então, o que você quer discutir hoje? E é muito legal, porque... Isso serve para a vida também, não só para a empresa, né? Tudo. Para tudo. O cara chega lá com um problema, fala, mas eu tô com um problema isso, não sei o quê. Você ajuda também. O cara que ele trouxer, você consegue ajudar. Exatamente. Na verdade é isso, é a pessoa que vai decidir. E quem está fora do mercado, por exemplo, há um tempinho. Eu estou fora do mercado há 5 anos. Vamos entender por quê e vamos criar o seu storytelling em cima do porquê você ficou 5 anos. Se você saiu do mercado porque você quis ser pai. Olha, eu tenho gêmeos, imagina que é uma mulher também. Eu tenho gêmeos, minha mulher trabalha que nem uma maluca e eu tive que ficar com as crianças em casa. E, by the way, foi uma delícia. Foi os melhores anos, porque meus filhos cresceram, super amigos meus, eu sei que eu criei 2 pessoinhas que são umas pessoinhas lindas. Acabou. Você, a partir daí, você não tem mais nenhum problema com quem está te ouvindo de que foi ruim você ter ficado fora. Não. Você tem que assumir que esse teu período longe, ou eu resolvi fazer um sabático. Gente, estava de saco cheio de empresas e fazer um sabático. Foi ótimo. Eu fui para aqui, para ali, acolá, aí voltei, fiz aula de tênis, joguei não sei o quê, fui pro golfe. Acho que está na hora de voltar. Mas agora eu aprendi a resiliência de você aprender, tendo que meu braço não era tão... Aí você conta, eu ajudo você... A partir da verdade da pessoa. Da verdade. Da verdade. Nunca você vai inventar uma coisa, você vai contar uma história que não seja... Porque na hora, eu não tô lá. Você não vai contar pra mim de novo. Que, às vezes você a vai pessoa tem vergonha da verdade. Aí onde está o erro. Né? Isso tem que contar. Fiquei 5 anos cuidando... Gente, fiquei 5, 10 anos. Mas eu quis fazer isso. Como é que eu vou falar para um cara, para o presidente de uma empresa, que eu fiquei 5 anos cuidando dos meus filhos? Você tem que falar exatamente isso. Tem que falar isso. E olha, by the way, foi prazer. Você não pode falar com vergonha. Você fala, adorei. Foram os melhores 5 anos. Você sabe o que é ser mãe? Sabe o que é ser pai? Você tem que trocar fralda o dia inteiro, você tem que fazer isso, tem que correr atrás, tem que botar na escola, levar para casa. Agora não, agora eu tô na escolinha tranquila. Mas na época, eu tive que aprender a multitask de um jeito diferente, que é a empresa, e ter ordem, e ter isso. Quando você coloca o que traz, mesmo quando você quis viajar, o que isso te deu de... Nossa, eu passei... Aí você conta um perrengue ou outro que você passou nessa área. Não tem erro. Porque muita gente vem e fala, nossa, mas eu tô esse tempo todo parado, não tem problema nenhum. Me conta por que você parou, o que foi que aconteceu e vamos criar a história. Todo mundo volta para o trabalho. Todo mundo. Todo mundo. Não teve um que tenha ficado encalhado lá sem trabalhar. Quando ele tem a oportunidade de ser ouvido, né? E o mercado também precisa se posicionar também. Eu vi aqui o LinkedIn que está 5 anos parado, nem vou contratar. Às vezes você precisa contratar. Mas fala aí eu ajudo a botar no ou... LinkedIn também alguma coisa. É? Que aí você tem que match o seu discurso com o que está escrito ali, porque as pessoas primeiro vão no LinkedIn, depois eles vão falar com você. Então,
essa positividade que você vai estar falando tem que estar escrita ali, quase como a pessoa estivesse vendo o seu sorriso. Sabe assim, quando a pessoa ri com os olhos, não é aquele sorriso que ha, 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 ha. Quando você ri e que está contando, eu tô gostando do que eu tô contando. É como se a pessoa estivesse lendo você no seu LinkedIn. Ela tem que ver que você foi prazeroso. Você não teve nada, tem que estar escrito ali. 2 frases que sejam. By the way, foi a melhor coisa que eu fiz. Ficar com os meus filhos foi uma... Você põe isso. Você humanizar o seu LinkedIn é um plus danado. Porque todo mundo é robô. Você lê as mesmas coisas de todo mundo. Verdade, humaniza, né? Cara. A gente é humano, humaniza. Faz uma coisa melhorzinha. Humaniza, coloca. Por que você gosta de fazer o que você gosta de fazer, sabe? Você pode botar lá, você que tem duas crianças. Eu faço isso tudo pelos meus filhos, para eles saberem como é legal você trabalhar numa coisa que você gosta, como é legal você crescer com uma meta, como é legal... Você pode botar o que você quiser ali, por que você está fazendo tudo que você está fazendo. Eu quero que eles cresçam sabendo que eles têm chance de qualquer coisa. Se não der certo deste jeito, eles podem ir para esse, porque esse vai dar, que é onde o coração deles vai bater mais forte. Tudo que você botar ali, humanizado, que seja seu verdadeiro, cara, só vai trazer mais gente para você pode ter certeza. Cara, eu vou ter que te contratar também, então. Vou ter que contratar esse serviço. Era pra galera que eu mesmo já vou ser o primeiro. Bom, é aquilo, né? Conhecereis a sua verdade e a sua verdade vos libertará, né? Mais ou menos isso, né? Magui, eu quero te agradecer de verdade por essa conversa, por esse presente. Foi uma conversa a melhor, né? A melhor. Papo mais gostoso que eu já tive aqui. Eu esperava muito, mas é mais do que eu esperava. A verdade é essa. Muito bom. Obrigado mesmo. Obrigada mesmo, querido. Se você quiser dar um recado para quem te assiste no seu serviço, fica à vontade, alguma coisa do tipo. Olha, eu tenho que falar de novo, que a gente acabou de falar. Sim. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. E é bom que tem gente que ajuda, né? Ajuda essas pessoas. E outra coisa, e generosidade tem payback. Total. Generosidade tem payback. Nem que seja só para você. Alimenta a alma, é uma delícia. Então, podendo no mundo que a gente pode ser qualquer coisa, seja gentil. Você é uma das grandes madrinhas da minha carreira. Se você não sabia, tá sabendo agora. Obrigado. Obrigada. Valeu. Um prazer estar aqui. Enfim, meu LinkedIn, você sabe, é Magui Castro, tudo junto. Então, isso aí. É isso. Obrigado. Obrigada. Você chegava com aquela energia e tal. Nossas musiquinhas. Nossas musiquinhas. This is the man. Quando você achava né? Você também com energia não tá boa, né? Alguma coisa estava errada, né? Pior é quando você tava assim, né? E largado todo. E tal, aquela postura toda. Tal. Eu, inclusive, dei muito trabalho pra você, porque eu tenho essa dislexia, essa é uma coisa que eu tive que aceitar. Magui? Eu tinha uma musiquinha, parece, se eu queria enlouquecer. Essa é a minha chance. Então ela chegava e falava assim, vem cá, faz de novo. Aí eu ia lá. Aí ela achava outro... Cara, teve uma época que eu também falei, parece um filme isso aqui, cara. Dessa vez eu não vou errar nisso aqui. Aí tinha outro. Aí você, faz de novo. Aí vai ter outro. Aí achava outro. E depois que eu comecei a ir pra um lado mais comercial e tal, eu falei, alguém faça isso pra mim, por favor. Porque eu não sou bom nisso. É isso. E acabou. Aí que você é bom. Eu me libertei e tal. Tem que se divertir no escritório, João. Por mais que as coisas sejam difíceis, a gente passa muito tempo no escritório.